Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A Procuradoria-Geral da República quer que o Supremo Tribunal Federal tome providências para a prisão do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, condenado no processo do Mensalão e considerado foragido supostamente na Itália. Para falar sobre as dificuldades do Brasil para evitar a impunidade desse condenado foragido, hoje recebemos o jurista Walter Maierovitch, presidente do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone de Ciências Criminais. Doutor Maierovitch, obrigada por estar conosco. O que se observa nesse caso do Pizzolatto é assim, a dificuldade com que o Brasil está lidando no sentido de obter informações lá do governo da Itália. O que é que explica a cautela das autoridades italianas em fornecer as informações, nos esclarecimentos? Olha, na realidade o que se percebe é um Brasil extremamente perdido, não sabe o que fazer, anuncia medidas estapafúrdias e, por outro lado, se vê um Pizzolatto que montou todo um plano de fuga e bem estruturado. E até agora o Brasil não percebeu, e o ministro acaba de dizer que precisa saber onde ele está em primeiro lugar. Será que não ocorre a ele saber que para se estar em algum lugar se precisa de dinheiro? E se ele correr atrás das fontes, dinheiro fora, como sai, e impedir que dinheiro daqui de aposentadoria vá para lá ou para um determinado lugar dentro dessa estrutura, efetivamente se cortar o sistema de apoio financeiro, econômico do Pizzolatto, ele aparece com muito mais facilidade do que o Ministério da Justiça, que não tomou cuidado para que ele saísse, agora vai querer encontrá-lo em outro lugar fora das nossas fronteiras. O senhor tem razão, não deixa de ser assim, muito intrigante, digamos, né, que ele tenha saído pela fronteira do Brasil sem a documentação necessária para entrar em país estrangeiro. Mas a Itália pode estar dando o troco ao Brasil, porque o Brasil não atendeu aquela solicitação de extradição do Cesare Battisti? Efetivamente não, e eu conheço bem a Itália. O que se viu por lá, e eu estou sempre lá trabalhando, o que se viu por lá, resumindo, é o seguinte: a vergonha foi do Brasil e não nossa. Então, isso se passou para a população e a vergonha efetivamente foi brasileira. E essa vergonha aumenta a partir do momento que Itália e Brasil têm um tratado de cooperação judiciária e o Brasil, com relação a Pizzolatto, passa a anunciar sandices, desculpe o termo, como, por exemplo, se processar o Pizzolatto na Itália. Ora, quem percebe pela leitura do processo, vai ver que pode se processar, sim, mas o Brasil já está em outra fase. Ele já foi processado no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal, condenado com trânsito em julgado. Como a Itália poderá rever uma decisão brasileira e, por exemplo, absolver? E tendo a nacionalidade italiana, sim, ele pode ser preso lá na Itália? Não, porque ele não cometeu nenhum crime na Itália. Existe o princípio em todos os países da territorialidade. E tem mais com relação à extradição. No Brasil, na Constituição, é cláusula pétrea, está no artigo 5º, a impossibilidade de extradição do brasileiro nato. O que quer dizer isso? Vamos imaginar que a Itália queira, por um problema de tráfico de drogas, a extradição de um Fernandinho Beiramar, que é brasileiro nato. Não sai. Vamos lembrar o caso Paulo Maluf. Aqui, ele ainda não tem nenhuma condenação definitiva. Agora, se sair, tem a Interpol vários mandados de prisão. Então, veja essa situação. Ele lá não cometeu nenhum crime. Agora, com relação à extradição, voltando, o que acontece nesse tratado? Esse tratado exige reciprocidade. Se o Brasil proíbe a extradição dos seus nacionais, a reciprocidade é de uma clareza solar. Como a Itália vai pegar um seu nacional e mandar para cá, sendo que lá também existe essa proibição. Aliás, no mundo inteiro,
todos os países não extraditam, com exceção da Colômbia, em caso de narcotráfico. Bom, então não pode ser extraditado, não pode cumprir pena lá. Pela nacionalidade italiana e não cometeu crime lá e não foi julgado lá. Como é que fica? Com relação à pena, o tratado prevê essa possibilidade. De cumprir pena lá? Mas sempre tem um mas. O mas é o seguinte: em primeiro lugar, a necessidade de, aí sim volta o problema Cesare Battisti. Nós não devemos esquecer que o então presidente Lula, no seu último dia, e depois de o Supremo julgar procedente a extradição desse sanguinário Battisti, o presidente Lula não concedeu a extradição sob o seguinte argumento: o sistema carcerário italiano é inseguro e coloca em risco qualquer pessoa que esteja lá dentro. Será que o Brasil agora vai mudar de ideia e vai querer um pisolato dentro desse? Será que o próprio governo, que é petista, vai querer a morte de um petista? Então, o mínimo que se exige é de credibilidade ao se passar isso. Agora, a questão do julgamento na Itália. Eu vi que Pisolato, eu vi essa notícia, teria um pendrive de 9.000 páginas e que já estaria sendo traduzido para o italiano para que ele fizesse a defesa dele através da justiça italiana. Isso é possível? Não é possível. Ter lá um outro julgamento? Não é possível na Itália. O tratado prevê essa possibilidade, mas o tratado é entre Estados. Se o Brasil pedir, e não vai pedir porque está fora de contexto. Se pede isso, que seja processado lá, no caso de uma fuga, e quando o processo ainda não foi iniciado no Brasil, ou foi iniciado e está paralisado, mas não quando tem uma decisão do nosso Supremo Tribunal Federal. Nós não somos repúblicas de bananas. O Supremo já decidiu. Não vai e lá na Itália não tem foro privilegiado, quer dizer, não vai ter um juízo de primeiro grau até chegar à corte maior e, evidentemente, o problema do quê? Da decisão com trânsito em julgado nosso soberana. O senhor vê saída para encerrar? Vejo saída sim. Se buscar o patrimônio, não deixar o pisolato, ter como se manter financeiramente. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Obrigado.